Danila, querida, então conta um pouquinho para a gente da sua história, para as pessoas conhecerem a sua história. Você mora em Gente, Guarulhos, não é isso? isso, eu moro em Guarulhos, eu sou professora, eu venho de uma família que não é abastada de dinheiro, a gente tem uma história bem parecida. Só que o que eu gosto de pontuar muito na minha história é esse momento, essa capacidade de perceber o quanto a gente é capaz, o quanto a gente pode mudar, o quanto a gente tem que quebrar aquelas crenças de que a gente não tem condições de fazer certas coisas, que nós não somos aptos, que o coleguinha pode e a gente não, que eu não vou ter dinheiro para eu investir, que só acontece coisa boa na casa do coleguinha. Não acontece com a gente, sim. Nós estamos preparados para isso, sim. Nós temos que nos esforçarmos bastante, porque não cai nada do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente já está no caminho certo, a gente já está com 50% aí na frente de tanta gente. Então a gente tem que abraçar a oportunidade, a gente tem que ser feliz, a gente tem que se oportunizar, a gente tem que estudar muito, 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 muito. Isso é muito bom. Danila, como é que você chegou no coach financeiro? Uai, com as pílulas. Adorei o ai das pílulas. Com Boa. as pílulas. Uma amiga minha falou assim para mim, Danila, você gosta de inglês? E aí tem um moço que ele faz umas pílulas do evangelho, eu fiquei, pílulas do evangelho? E tem inglês, tem vários idiomas. Aí eu falei assim, então eu vou ouvir. Só que aí eu já ouvi em português. Aí eu falei, gente, que coisa linda. Aí comecei a ouvir em inglês, aí vi que tinha outro idioma, e foi passando, foi passando. Aí eu comecei a assistir as maratonas. Aí eu me tornei aluna. Não foi de cara, eu namorei esse momento. A gente se oportuniza, a gente presta atenção, a gente prioriza algumas coisas. E nas maratonas, nas pílulas, a chavezinha, igual você diz, vira. E virou. Eu preciso entrar aí. E tem um depoimento que eu já dei aí, que eu falei que eu queria saber o que era o hashtag próspero. Eu achava o É, máximo isso. Eu queria hashtag saber o próximo. que era. Eu queria saber o que era isso. Eu queria entender o que era fazer parte disso. Eu queria entender o que era estar ali com vocês. E eu falo em todos os lugares que eu vou. Uma frase sua que eu vou levar para minha vida. Eu não dou da água que eu não bebo. Uhum. Isso ficou marcado para mim. Então, ele consegue, ele está compartilhando, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou Isso. estudar? Por que eu não vou me oportunizar? Porque as pessoas elas pensam assim, que vou ligar para o Ricardo e falar para ele, Ricardo, qual é a ação que eu tenho que comprar? Né? E não é, cada um tem a sua individualidade, cada um tem seu momento, cada um tem uma condição financeira. Então a gente estuda para isso, para saber qual a estratégia, como que eu vou agir, o que eu vou fazer. E E muda fora que muita esse curso é coisa, né? completo, né? Esse curso é completo. Eu sou A suspeito de gente falar que é completo. Ai, delícia. É isso que eu ia te perguntar. A gente fala muito de TED aqui. E eu acho que assim, um dos grandes desafios de quem acompanha, principalmente da primeira vez, né? Que às vezes fala, pô, mas dinheiro, energia, por exemplo, meditação, dentro da proposta do coach financeiro, uma das coisas que eu sempre coloquei para os alunos é isso: dinheiro é fundamental, eu vou ajudar a ensinar a investir, nós vamos investir, vamos entender como fazer. Mas é crucial você cuidar das emoções, né? Tanto que a gente dá, né, um módulo de inteligência emocional, a meditação, para que a pessoa ela cresça equilibradamente, né? Ela ter o ter e o ser andando de mãos dadas. A minha pergunta Junto. para você é sobre isso. Qual que é a sua visão sobre esse casamento, né? Lá no curso, para as pessoas, o ter e o ser, trabalhar tanto a questão do investimento, quanto cuidar das suas emoções, quanto cuidar de si. É fundamental, é primordial, é o necessário, porque você para pensar. Teve uma fala sua aí sobre, tem gente que tem medo de perder o dinheiro. Se você não está calmo, se você não está conectado com você, se você não tem o seu autoconhecimento, esse equilíbrio, você não vai agir de maneira correta. Você não vai pensar para fazer, você não vai estudar. Então, a gente tem que acalmar, desacelerar. A bolsa, esses investimentos são coisas novas. Então, como que você vai chegar com esse pensamento cheio de coisa, um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa, vai lá e vai investir? Não, você tem que ter o autoconhecimento.
você tem que estar equilibrado. Então, a meditação, aquele módulo, ele é primordial, ele te estabiliza para você agir. Faz diferença, né? Faz muita diferença. E no final das contas, ter virado hashtag próspera fez Ai, diferença. ai, Ricardo, é lindo. Ai, se eu pudesse, eu pegava um por um aí e falava, vai, você tem que virar próspero. É lindo, é maravilhoso. O Ricardo, é o que faltava para a minha vida. É o que me faltava, era o que faltava para me completar, em todos os sentidos, sabe? Eu não ganhei só um curso, eu ganhei amigos, eu ganhei experiência, eu ganhei oportunidades, eu ganhei tudo que você possa imaginar de complemento. Assim, eu consegui ser melhor. Nós somos um conjuntinho. Quando você fala, é um ligado no outro, um ligado no outro, sabe? Não tem como. É igualzinho uma correntinha, uma coisa assim, vai um ligando, ligando, fazendo elo, ampliando, ganhando. E é legal porque você vê que tem gente que é igual a você. Nesse mundo que está tão perdido, que a gente vira e mexe, ouve notícia ruim, e você tem um núcleo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você, que tem amor no coração, que fala de Deus, que fala de prosperidade, que fala da prosperidade no sentido da abundância plena, não só do material, não só do comprar, da abundância plena da vida, sabe? É uma coisa muito... É magnífico, eu sou suspeita. Eu falei outro dia aqui, acho que eu falei para a Sayonara e falei para a Kiara, se deixar eu, você e ela fazer uma live, aqui a gente passa live de dias, 2, 3, 4, 5, 10 dias, falando do quanto é bom e o quanto a gente é feliz de falar, de fazer parte desse processo. É um processo, é essa palavra, é um processo de conhecimento, um processo de prosperidade, um processo de amizade, um processo de equilíbrio. É maravilhoso. Só quem vivencia entende. Porque às vezes, quando eu também estava do lado de fora, eu pensava muito nisso. Eu falava, gente, trem é esse que todo mundo fica falando, não, que eu tenho umas amizades virtuais, né? Tipo, como alguém pode ser amigo virtual? Eu pensava. Não, porque a gente é unido, não, porque a gente faz evangelho, não. Eu falava, mas como pode? Como pode? E eu pensava, será que é tudo isso? Foi a curiosidade que me atiçou muito para fazer parte. E aí quando você entra, você percebe, existe, gente. Existe. E você disse agora há pouco, ninguém precisa ser pago para vir falar isso aqui, não, viu? A gente fala do coração. A gente fala porque é verdade. A gente fala porque aqui ninguém está falando nenhuma mentira, não. A gente fala o que a gente sente, a gente fala o que a gente vivencia, a gente tem gratidão. Eu falo, deixei e vou validar o que eu falei há alguns minutos atrás. Estou à disposição para falar sempre de um projeto sério e que muda a cabeça de várias pessoas como esse.